da morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amados irmãos aqui do Exército São Miguel, é uma alegria estar nesse lugar, daqui muitas casas no Brasil e no mundo estão sendo alcançadas através do Príncipe dos Anjos. E com alegria, eu quero me apresentar, eu sou o professor Rafael Brito, eu sou casado, pai de 2 filhos, casado com a Lilian, quero dar um abraço, que estou com saudade já dos meus filhos, e pregador também, professor, autor de livros sobre os Santos Anjos, e eu quero hoje falar um pouco para você sobre os Santos Anjos da Guarda. O que esses nossos irmãos queridos, quem são e como se manifestam. Para isso, eu quero pegar uma palavra com você em Êxodo capítulo 23, versículo 20, que diz assim: Eis que vou enviar um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz, e fizeres o que eu te disser, então eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. E o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os exterminarei diante de vós. Então não adorarás os seus deuses, nem os servirás. Não farás o que eles fazem, mas destruirás os seus deuses e quebrarás os seus altares. Servireis o Senhor vosso Deus, e então eu abençoarei o teu pão e a tua água, e afastarei a doença do teu meio, e na tua terra não haverá mulher que aborte ou que seja estéril, e completarei o número dos teus dias. Palavra do Senhor. Amados, quando nós olhamos para esse texto, nós estamos diante de uma promessa. Uma promessa de um Deus que fez 400 anos antes, uma promessa a um velho, no meio de uma cidade em Ur dos Caldeus, que adoravam deuses falsos, aonde também ele conhecia a voz do Eterno, que falava com ele no seu íntimo. Estamos falando de Abraão. E Abraão, numa noite mais profunda e triste da sua vida, quando ele precisava de tomar uma decisão muito forte em relação à escolha em relação a Deus, o Senhor aparece na entrada da tenda de Abraão e diz para ele: sai da tua terra, da casa do teu pai, porque eu vou te levar para um lugar, para uma terra que eu preparei para ti. Abraão, ao sair daquele lugar, ele vai andar anos e anos, de cidade em cidade, de tempos em tempos, como um peregrino. Em cada lugar que ele vai, ele levanta um altar para Deus e ali ele consagra ao Senhor. E nós vamos vendo que a promessa de Deus na vida dele, o propósito que Deus tinha para a vida de Abraão, não era para ele colher, era só para ele plantar. Existem coisas na nossa vida, existem promessas na nossa vida que Deus colocou na sua vida, na sua mão, para que você possa ser o agricultor que planta, mas alguém vai colher isso e talvez não vai ser você. Acontece então que depois que Abraão morre, o seu neto Jacó vai ter um filho chamado José, que você já conhece a história, que vai até o Egito como escravo e ali ele cresce em graça e bênçãos. O Senhor o acompanha em todos os seus feitos e Israel acaba indo viver no Egito e ali fica 400 anos como escravo. E aqui começa a história dos anjos nessa história toda. Quem é os anjos? Quem são os anjos? E quem é o nosso anjo da guarda? Amados, nós estamos na Quaresma de São Miguel e eu penso que é muito importante nós falarmos a respeito do grande papel e missão, ministério que o príncipe dos anjos, São Miguel, exerce junto à igreja e ao paraíso. Além de ser um adorador de fogo, um serafim ungido da casa do Senhor, São Miguel Arcanjo é aquele que reordena
no céu a partir da rebelião de Lúcifer e os seus demônios, diante de não servir a um Deus que se encarnaria e a mulher a quem esse Deus chamaria de mãe, ele então, Miguel, se envereda junto com seus irmãos, a maioria dos anjos que ficaram fiéis a Deus, permaneceram fiéis, e trava a batalha. Eu sempre digo que Miguel não é um nome, Miguel é um brado de um ser apaixonado que defendeu o amor da sua vida. Um momento em que ele percebeu que Satanás estava querendo profanar a glória de Deus entre os anjos, ele se levanta gritando quem como Deus. E a palavra quem como Deus, que é um código de adoração, que é também uma síntese daquilo que Miguel é um chamado, um grito para reordenar a nossa vida para a centralidade da nossa fé, que é o próprio Deus. Nessa guerra, antes da criação do mundo, antes da criação desse mundo visível, nós vamos ver aquilo que a igreja ensina para nós no Concílio IV de Latrão, em 1252, quando a igreja diz assim: o mesmo Deus que criou as coisas, as realidades invisíveis, isto é, os anjos, e as realidades visíveis, isto é, diga-se, a realidade humana, os homens, é o mesmo Deus que os reúne em volta de si. Quando Deus criou os santos anjos, ele não criou os santos anjos como algo da sua criação finita. Não, os anjos fazem parte da mesma criação do cosmo, mas de dimensões diferentes. Nós, quando rezamos no nosso creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, nós estamos profetizando e proclamando também que nós cremos que Deus ele criou duas realidades de uma mesma criação. A realidade do mundo invisível, onde esse mundo invisível existe seres dotados de razão, dotados de intelecto, de vontade, de liberdade, para poder entrar em comunhão com o Senhor. E aqui nós estamos falando dos santos anjos. E no mundo visível, nesse centro da criação do mundo visível, que é a realidade nossa, Deus colocou o homem, colocou a mulher, que também é dotado de intelecto como os santos anjos. Portanto, os anjos, assim como as pessoas divinas, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são pessoas individuais, chamadas a terem relação uns com os outros, a se amarem e assim se doarem totalmente. É muito lindo quando nós paramos para pensar que quando o Senhor então pensa na criação, seja dos anjos e seja dos homens, São Gregório Magno vai dizer para nós que Deus sonhou ter à sua mesa anjos e homens sentados na sua presença. Em todo esse mover, em toda essa graça, nós vamos ainda compreendendo aquilo que a igreja vai ensinar para nós. Que depois dessa guerra, depois dessa luta terrível que aconteceu, por causa da encarnação do Verbo, por causa do mistério que nós celebramos no Natal, nós vamos ver algo que esses anjos, lutando e expulsando do paraíso aqueles seres infernais agora que estão caídos, Miguel tem um exército que se posicionou e disse: eu permanecerei, eu vou ficar aqui e não vou arredar o pé da presença do Senhor. E aqui São Tomás fala para nós que acontece aquilo que ele chama de conversão dos anjos a Deus. Quer dizer, os anjos se voltam para o Senhor e entregam a sua vida diante dele e entram na sua beatitude, na sua glória. Amados, quando esses anjos, liderados por São Miguel, e junto claramente com Gabriel, Rafael e os outros arcanjos, essa miríades de milhares e milhares de anjos entram na glória do Senhor, esses anjos haviam dito sim ao ser humano e à encarnação do Verbo, sem talvez não compreender na sua plenitude, só depois que entraram na plenitude de Deus foram compreender, eles então disseram sim à obediência àquilo que a segunda pessoa da Santíssima Trindade iria realizar com o mistério da sua encarnação. Gente, isso é muito forte. Porque ainda Adão e Eva não tinham sido criados, os primeiros pais não tinham sido moldados no paraíso ainda, e já havia acontecido essa batalha cósmica, essa batalha espiritual, e ali se encontrava o teu anjo da guarda. O teu anjo da guarda,
ele é um ser espiritual antigo. Ele é um irmão mais velho. Ele é o teu irmão. E, como dizia Santa Idelgarda de Bingen, doutora da igreja, ela dizia que a partir do momento em que Deus concedeu a graça aos homens de poderem ter anjos que o guardassem, então o Senhor também concedeu aos anjos a graça de eles terem uma família humana. Os anjos começaram a fazer parte da nossa família. Então, alguns santos, alguns místicos da igreja, como, por exemplo, o grande São Máximo Confessor, ele vai dizer para nós que o anjo da guarda, ele é aquele que, depois de Deus, foi o que mais desejou o teu nascimento, mesmo não sabendo o momento e quando que você seria concebido no ventre da sua mãe. E a igreja nos ensina que nesse percurso todo da vida e nesse vale de lágrimas que nós passamos, que nós somos peregrinos nessa vida, que nós estamos rumo à pátria celestial, nós iríamos passar por grandes tribulações, como você, que tem rezado, que tem vindo aqui pedir ao Senhor para que te dê força no caminho. E nesse sentido, nós vamos vendo aqui algo poderosíssimo. A igreja, ela crê fielmente e proclama isso, que a vida ela começa na concepção. E o Catecismo da Igreja Católica e toda a doutrina angélica ensina que o anjo da guarda é nos dado no início da vida. E o início da vida para nós é na concepção. Agora imagine a cena. Você pode imaginar comigo a cena que o apóstolo João teve, quando ele fala para nós que ele viu uma multidão de milhões e milhões, de milhares e milhares, de miríades e miríades, que tipo assim, era tanta gente que ele não consegue nem contabilizar. Era uma multidão enorme. E ele diz que cantavam diante do trono do Cordeiro, que adoravam. Ele está vendo a igreja do futuro. Então você consegue imaginar comigo toda a hierarquia celeste, cada coro dos anjos em seu devido lugar, cada um adorando, louvando, bendizendo a Deus. Amados, preste atenção, que lindo isso. A um determinado momento, Deus na sua glória olha para aquela multidão de anjos e olha para aquele anjo eleito, para aquele ser espiritual eleito e faz assim, ó. Você já imaginou como que foi esse chamado? Porque a palavra anjo significa enviado, mensageiro. Ora, antes de uma pessoa ser enviada, ele tem que ser chamado. Então Deus chama o anjo, que vai ser o anjo da guarda, que era o teu anjo da guarda hoje, e chama diante do seu trono. Imagina a cena, gente. Esse anjo passando no meio do corredor, os outros irmãos o vendo passar, e ali em glória e majestade, Deus se inclina para aquele anjo, para aquele ser de profunda intimidade, de profunda doçura, de profundo amor a Deus. E o Senhor começa a falar, a dar instruções a teu respeito. O teu anjo da guarda, antes de descer nesse mundo, para poder cuidar da tua vida, ele foi chamado diante do trono de Deus para que ele recebesse as instruções a respeito da sua vida. Deus deu ao anjo a graça da autoridade para expulsar demônios, para curar, para conduzir, para iluminar, para reger na sua vida em momentos em que você talvez, enquanto estivesse dormindo, não podia de nenhuma forma se proteger. Então Deus vai dizer, desde o momento da sua concepção até o último momento da tua vida, ele vai entregar para o anjo, olha, vai lá, desce naquele lugar, lá em Fortaleza, na rua tal, no bairro tal, porque naquele quarto foi concebido o Rafael, por exemplo, e você vai cuidar. E agora preste atenção, aquele anjo que está lá na glória, desce na sua profunda majestade, que é príncipe, porque é guerreiro, vencedor de muitas guerras, venceu Lúcifer e os seus demônios, é vitorioso, carrega a medalha de veterano de guerra, meu amigo. Ele se prostra diante da beleza que ele está vendo naquele momento, porque ele sai do trono de Deus, da presença de Deus, da Santíssima Trindade, e quando ele se aproxima do útero daquela mulher que está ali formando aquela criança, ele se maravilha de ver
aquilo que o Salmo 138 diz para nós. Senhor, tu me sondas e me conheces, conhece o meu levantar e o meu sentar. Foste tu que tecestes os meus nervos, os meus músculos, contastes todos os meus ossos no ventre da minha mãe. Sabe o que significa isso? Significa que o anjo da guarda, ele foi testemunha de todos os passos, desde a concepção, depois essa célula dessa concepção que se torna, aí o zigoto que se divide em mora, em blástula e vai dividindo, todo esse processo da gestação até virar feto, embrião, enfim, até que você nascesse, o anjo que cantava lá em cima no céu, louvores a Deus, agora vendo o próprio Deus tecendo você no ventre da sua mãe, ele começa a compor canções, adorações, louvores a Deus por causa da tua vida. Em poucas palavras, você faz parte das composições que o teu anjo canta para Deus. E Deus quis que você tivesse um anjo da guarda, não somente para te proteger no caminho, mas porque é uma expressão de cuidado, por quem ama, cuida. E por causa disso o Senhor enviou um anjo. Você pode perguntar para mim. Certa vez, um irmão protestante, o irmão Manuel, perguntou para mim: para que eu preciso de anjo da guarda se eu tenho Deus? Eu falei para ele: meu amigo, é que você não entendeu nada. O verdadeiro guarda que não dorme é o Senhor. Está escrito isso no Salmo 91, que debaixo das suas asas nós encontramos abrigo. É por isso que os anjos, olha para São Miguel, tem asa, viu? E a asa de São Miguel não é asa de galinha não, viu? Você sabia disso? Sabia que as asas dos anjos, olha, se der para filmar um anjo aqui para mostrar para o pessoal, ó, olha o tamanho dessa asa desses anjos aqui perto do sacrário. O símbolo das asas dos anjos, amados, não é asa qualquer, são asas de águia. O símbolo da iconografia cristã que representa os anjos são asas de águia. Sabe por quê? Porque a águia é o pássaro que voa mais alto, consegue enxergar do alto, consegue ver as coisas mais amplamente do que quem está aqui. Para dizer o seguinte, as asas, os anjos possuem asas porque eles têm uma visão aberta, mais além. Eles conseguem enxergar além daquilo que você vê. É por isso então que aqui nesse texto o Senhor vai dizer que eis que eu te envio um anjo à tua frente para que te guarde no caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado para ti. E não é a terra prometida que passa. O anjo da guarda ele é dado para nós para que ele nos conduza ao longo da nossa vida, nos iluminando, nos ensinando. São Bernardo de Claraval nos ensina que o anjo da guarda é nosso mestre e que nós temos que ter muito respeito por ele, porque ele é o irmão mais velho e ele nos ensina sob prova, porque ele também foi provado e ele superou a prova. Ele vai ensinar você no tempo da provação, quando você não estiver aguentando mais. Ele vai ensinar você, quando você estiver passando por tribulações, a não reclamar com outro que não seja o próprio Senhor e a renderem-se em adoração a Ele. Amados, nesse sentido, o anjo da guarda, então, ele é profundamente próximo a você. E eu dizia, o anjo da guarda, ele é dado por Deus a nós. E nós rezamos essa oração, e eu quero pegar a teologia dessa oração, que muitas vezes a gente acha que é uma oração tão simples, tão boba, feita para criança. Na verdade, falar de anjo é falar de coisas grandes e falar para gente grande. Veja só, nós rezamos assim: Santo anjo do Senhor. Primeira coisa, esse anjo não é teu. Ele é totalmente de Deus. Ele é totalmente imerso no Senhor. A sua vida, a sua essência, a sua vontade, a sua liberdade, o seu servir, o seu interior que queima e arde de amor, é tudo voltado para Deus. Então ele é de Deus. Ele pertence ao Senhor. Ele é do céu. Aí a gente fala assim, porque é um diálogo. Essa oração é um diálogo. A gente está conversando com o anjo, ó. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, meu zeloso que me guarda, que me protege. Amados, se Deus tem asas, e Deus tem, tu que habitas sob a proteção do Altíssimo e demora a sombra do Onipotente, dirá ao Senhor teu Deus:
És o Senhor o meu abrigo e a minha proteção. É Ele que te cobre debaixo das suas penas e plumas, e debaixo de suas asas encontra refúgio. Ora, o anjo da guarda, antes de guardar você, ele é guardado por Deus. Sabe quando você ia para a escola e tinha aquela pessoa que queria brigar com você, e você falava assim, vou chamar meu pai. Não é assim? Vou contar para minha mãe. E aí a mãe ia, ou o pai falava, eu vou lá resolver isso. Você enchia o peito, você sabia que você ia apanhar, mas você ficava, não é assim, forte, porque mamãe e papai estão perto de mim. Amados, os anjos, eles vão para a guerra com toda a força e coragem, porque eles sabem que Deus vai junto com eles. Miguel é poderoso contra o mal, porque Miguel não fez como Lúcifer fez, acreditando nas suas próprias forças. Miguel, ele se prostra e diz, quem como Deus? Eu não tenho outro além de ti, Senhor. Se não é o Senhor na minha vida, eu não sei o que vai ser de mim. O anjo da guarda, ele é guardado por Deus. E é por isso que ele tem as asas de proteção, de te guardar ao longo do caminho. E o anjo da guarda, ele permanece com você em todos os momentos da sua vida, até no momento do pecado, até quando você se perde, quando você está em erro, ele não pode deixar você. Ele continua guardando a sua vida. E no último momento da vida, o nosso anjo da guarda, junto com São Miguel, é aquele que vai permanecer, intercedendo por você e comigo, por você, para que você possa conseguir vencer todo o mal que é a passagem, que é a última batalha da nossa vida, que é a morte. E se você for para o purgatório, talvez você não seja tão pecador como eu, a maioria de vocês vão tudo direto para o céu. Eu não, eu tenho certeza que eu vou dar uma purgada, preciso. Mas nós sabemos, a revelação da igreja nos ensina, que o fato, e isso é dedutivo teologicamente, o fato de o anjo ter que permanecer conosco a vida inteira, também aqueles que passam pelo purgatório terão o auxílio da intercessão dos seus anjos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. As almas que estão no purgatório, elas podem ter sido abandonadas pelos homens, pelas almas daqui que esqueceram, mas jamais pelos seus anjos. Jamais por São Miguel e jamais pela Virgem Maria. Eu amo demais a tradição do Carmelo, quando Nossa Senhora oferece o escapulário, dizendo, né, prometendo que vai resgatar as almas que estão no purgatório de quem venerar essa devoção. Porque uma mãe não deixa o seu filho sozinho. O anjo da guarda é a tua companhia, será a tua companhia que você vai ter se por purgatório assim você foi. Quando você chegar ao céu, ele será o teu irmão eternamente ao teu lado, junto com você. E, para isso, eu quero contar um pouquinho para vocês. O irmão Luiz Maria pediu para que eu contasse um pouco a minha história. O porquê que eu me chamo Rafael. E, de fato, eu me chamo Rafael por causa do grande arcanjo Rafael. Eu tenho 40 anos, minha mãe teve eu com a idade de 14 para 15 anos. E meu pai não assumiu a gravidez de minha mãe. E assim, então, não vivi com meu pai, não o conheci na minha infância. E minha mãe, quando na gestação, quando ela estava de 5 meses mais ou menos, ela teve uma discussão muito forte com um tio meu, e esse tio queria que a minha mãe não vou falar a palavra que você entendeu, me tirasse dela, né? E aí ela resistiu a isso. Esse tio então a espancou, grávida de mim de 5 meses e meio, e mamãe então foi para o hospital muito mal, passando muito tendo todas as hemorragias, e aí teve que fazer a cesárea urgente, e eu nasci de 5 meses e 28 dias em 1983 com 950 e poucos gramas, né? Já nasceu para morrer. E minha mãe ficou na UTI 15 dias, não pôde ver o filho dela, e por ali passava uma freira, a irmã Brígida, que cuidava da maternidade. E essa irmã foi até minha mãe na UTI e disse, olha, o médico disse que o seu filho tem só algumas horas de vida, e aqui a gente costuma batizar as crianças quando elas nascem em risco assim. Você não quer batizar ele? Ela disse, pode batizar. E a irmã perguntou, como vai chamar o nome da criança? E a minha mãe disse, ele vai chamar Marcos Aurélio. Então a irmã disse, não vai chamar Marcos Aurélio não. Você vai mudar o nome dele para Rafael. Porque na igreja católica a gente tem padrinhos. Só que eu que vou batizar, eu não posso ser madrinha dele. Então eu vou pedir para o anjo
Rafael ser o padrinho do seu filho, tá bom? Então ele vai chamar Rafael. Minha mãe, tá bom, você vai ajudar, né? Pode pôr o nome que você quiser, né? E aí a irmã me batizou com 3 conta-gotas dentro da incubadora. E ali eu fui, aos poucos, 8 meses aqui no hospital, com várias situações, mas enfim, consegui sair. Fui morar com a minha avó, morei com a minha avó até os 4 anos. Minha avó faleceu, depois fui morar no Mato Grosso com os meus tios, meus pais adotivos. E eu era uma criança muito feliz, gente. Feliz, não era católico, era testemunha de Jeová. Cresci como testemunha de Jeová. Fui educado nessa religião. E era uma pessoa feliz, só que chegava um dia do ano para mim que era bem difícil, que era o Dia dos Pais. E no Dia dos Pais, eu fazia os desenhos pensando como deveria ser o meu pai. E fazia o desenho para o meu tio e para o meu pai biológico. Até quando eu tinha 9 anos, no Dia dos Pais, eu fiz um desenho, voltei para casa, estava lendo a Bíblia. E naquele dia do Dia dos Pais eu abri a Bíblia em Jeremias capítulo 1, que diz assim: Antes de você nascer, ser gerado no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Enquanto eu lia esse texto, eu pensei, poxa vida, Deus ele me conhece antes do meu nascimento. Então Deus é o meu pai, cara. Eu com 9 anos eu descobri sei lá o que, né? Caiu a ficha. E eu falei, Deus, assim como o Senhor falou com Jeremias, que era um menino, fala comigo também. Vem aqui no quarto falar comigo que eu fiz o presente para o Senhor. E eu me lembro que eu me ajoelhei aos pés da cama com os olhos fechados, esperando Deus falar comigo. Deu meia-noite e meia, Deus não falou nada. Fiquei chateado pra caramba. Falei, Senhor, então o Senhor está indiferente, então é assim? Então não vou mais rezar. E aí fiquei de mal. Não fiz mais oração, não conversei mais com o Senhor. Quando foi com os 11 anos de idade, eu trabalhando, vendendo picolé na rua, minha mãe veio me buscar e disse, meu filho, mamãe venceu na vida, eu vou vir buscar você, você vai morar comigo. E eu voltei para minha cidade natal. E voltando para minha cidade, ali me perdi. Com 12 anos, comecei a me perder no álcool, depois dali nas drogas, e depois fiquei viciado em êxtase com os meus amigos. Até a idade dos meus 15 anos. Nesses anos me perdi mesmo. E aí, em um dia, numa festa rave, a gente fazia 3 dias que a gente estava nessa festa, numa chácara. Era um sábado à noite, e o meu amigo Dieguinho vira para mim e fala, Rafa, amanhã é a minha primeira comunhão. Imagina, nós tudo drogado. Eu nunca tinha entrado numa igreja católica na minha vida. Ele falando que a mim que era a primeira comunhão. Eu tipo assim, hã? Falei, pois é, você tem que ir comigo na igreja, que senão minha mãe não vai acreditar que eu estava aqui. E ele insistiu tanto para mim ir com ele, para ele não tomar bronca da mãe dele, que eu fui com ele para a igreja. E fui, né, me sentindo o maior profanador do mundo, né, porque, né, eu estava entrando na igreja católica. Né? Eu sentei no banco com vergonha, começou a missa, o menino que foi fazer a leitura disse assim, no comentário, hoje é festa do Dia dos Pais. E nós estamos rezando pelos pais que estão presentes e pelos pais ausentes. Falei, aí já lembrei dos 9 anos, né? E ele disse, vamos começar a missa. Começou a missa, primeira leitura do livro do profeta Jeremias. Antes de você nascer, ser gerado no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Naquele momento, meus irmãos, eu sempre conto essa história, eu sempre me seguro para não me emocionar, porque eu nunca sei explicar para você, explicitar com palavras. Mas eu senti uma força que me fez me ajoelhar. E por um segundo, para mim foi um segundo, mas no final das contas foi a missa inteira. A vida inteira passou na minha frente. Eu lembrei de toda a minha história. E eu vi uma pessoa, a silhueta de uma pessoa, de um homem alto, de cabelo comprido, com a túnica branca e com as mãos no meu ombro, dizendo assim, você é o meu filho. Eu não fui buscar o seu presente porque você é o maior presente que eu já desenhei. Levanta dessa vida e vem e segue-me. Quando eu parei de chorar, a missa já tinha acabado há muito tempo. E o padre estava sentado, o padre André Bartolomeotti, estava sentado rezando o terço e assim perguntou, meu filho, o que aconteceu com você? Por que você chorou tanto na missa? E eu contei para ele, ele me disse, isso aí foi Deus que te encontrou hoje, Jesus encontrou você, meu filho.
venha na igreja. Ele começou a me acompanhar, e ali eu fiz a primeira comunhão, fiz o crisma. O padre André hoje é servo de Deus, ele está em processo de beatificação. O ano que vem ele vai ser proclamado venerável, e foi o primeiro padre que me acolheu na igreja. Por isso nós temos que rezar muito para que a gente possa encontrar sacerdotes santos, viu? Rezem pelos sacerdotes. Aquele sacerdote acolheu aquele menino e soube compreender que o Senhor tinha encontrado. Passou o tempo, comecei a ir na igreja, comecei a ter alguns problemas em casa com o meu padrasto, que era um homem muito bom, mas de vez em quando ficava violento. Até que então a gente teve um problema sério de uma briga em casa, porque eu precisava ir na missa, ele não quis deixar. E eu cheguei na igreja todo machucado. E naquele momento eu falei para Deus: Senhor, se o Senhor não mudar a situação lá em casa, eu vou matar esse homem. E quando eu volto para casa, eu encontro o meu padrasto sentado no sofá, bêbado, que veio me pedir perdão por aquela situação que tinha acontecido. E a gente conversou, e eu falei para ele se ele não queria se confessar depois de 28 anos. E ele aceitou se confessar com o padre André, às 4 horas da tarde, naquele dia. 3h30 da tarde, eu escutei minha mãe me chamando, pedindo ajuda. E eu corri até ela, eu estava pronto para ir para a confissão. O meu padrasto tinha caído do banheiro, e a gente arrastou ele até a sala de casa. Ele segurou forte na minha mão e na mão da mamãe, e fazia assim, como dizendo obrigado. E ele faleceu de infarto fulminante no nosso colo, meia hora antes de se confessar. E o padre André me disse no velório: olha, Rafael, pela intenção e o desejo que ele tinha de se confessar e o perdão que ele recebeu de você essa noite, o céu se abriu para ele. A partir daquele momento, eu comecei a fazer o meu caminho com Deus. Foi quando então eu conheci a comunidade onde eu fiz parte, a Aliança de Misericórdia, por um tempo. E ali, nesse tempo, eu entrei. E depois de um ano, fui visitar minha família. Fui visitar minha família, minha mãe, e nós fazíamos o trabalho com moradores de rua. Eu levei alguns moradores de rua em casa por alguns momentos, alguns dias assim, 2, um dia, 3 outros. E um dia veio um. E esse que veio estava comendo comigo, a gente estava conversando, e conversando com ele, eu quase tive um infarto fulminante, porque aquele homem que estava ali era o meu pai biológico. E eu encontrei meu pai assim. E aí foi um caminho também de cura, de perdão durante esse tempo todo. E aí no ano de 2012, quando eu estava na missão na Polônia, pregando para 850 sacerdotes no norte da diocese de Koszalin, lá na Polônia, quando eu terminei, chegou a notícia: seu pai faleceu. E os padres naquele dia falaram assim: olha, é o seguinte, a gente vai então hoje, nós vamos celebrar, cada um vamos celebrar uma missa na intenção da alma do seu pai. Meu pai recebeu em um dia, irmão, 800 missas pela alma dele. Se não foi para o céu, foi catapultado, né? A força, né? E foi a graça de Deus, Deus que foi trabalhando esse vaso. E naquele ano de 2012 morreram 11 pessoas na minha família. Morreu meu pai, minha avó, minha tia, meus primos assassinados, enfim. Várias pessoas foram morrendo. E quando chegou em agosto daquele ano, a minha mãe me liga e diz: meu filho, quero te falar uma coisa. Eu falei: fala, mamãe. Então, o seu tio, lembra do tio que bateu em mamãe, né? Que queria que mamãe abortasse? Seu tio não está bem, eu vou trazer ele para morar em casa, porque ele está com derrame, deu AVC nele. E minha mãe trouxe meu tio para morar em casa. E eu sabia da história. Então eu senti que eu tinha que perdoar meu tio. Então um dia eu fiz uma ligação para ele, me reconciliei com ele e pedia sempre ao padre da minha paróquia de poder administrar os sacramentos, porque meu tio não era batizado. Naquele ano de dezembro eu chego no Brasil. Quando eu cheguei no aeroporto, me ligam: Rafael, corre para o hospital, porque seu tio está no hospital e ele está em coma. Eu cheguei na minha cidade, estava toda a família reunida. A minha tia bateu no meu ombro, tia Fátima, e disse: meu filho, só está faltando você, seu tio está esperando você. Está todo mundo aqui, só faltava você chegar. Eu cheguei no hospital, entrei dentro do quarto onde ele estava. Ele estava em coma, o médico disse: olha, ele está em coma, mas ele escuta tudo. Pode falar com ele. E eu liguei para o padre, falei: Padre Vicente, eu preciso que o senhor venha aqui porque meu tio não está bem. Ele falou: meu filho, eu não vou conseguir chegar a tempo. Mas olha, em casos extremos nessa situação, eu vou te dar a permissão. Você vai poder batizar seu tio. Então ali eu batizei o meu tio no leito de morte.
E eu me lembro, dia 24 de dezembro, enquanto eu falava com ele, eu dizia: tio, amanhã é Natal. E o senhor vai se encontrar com um menino. Na Igreja Católica, nós cremos que quando uma pessoa ela é batizada, todos os seus pecados são apagados. E eu disse: tio, hoje o senhor vai receber o maior presente da sua vida. Não tenha medo, o senhor vai se encontrar com aquele que sempre te amou. E ele vai nascer amanhã, é uma criança que é só te dar um abraço. Vai tranquilo. E eu batizei meu tio naquele mesmo hospital aonde eu nasci 29 anos antes. Eu nasci no andar de cima, meu tio estava no andar de baixo. E ali eu administrei o sacramento do batismo do meu tio. Eu saí, 10 minutos depois, ele veio a óbito. Tudo isso para dizer para vocês o quê? Como eu enxergo tudo isso? A providência de Deus, ela age através também da intercessão dos anjos. E eu tenho certeza que assim como São Rafael pegou Tobias na porta da casa dele, o conduziu em todas as viagens que ele fez e o devolveu, assim também Deus fez comigo. E o anjo que está aí com você, o teu anjo da guarda, ele deseja que você possa permanecer fiel e cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Nesse livro que eu escrevi, que chama O Mistério do Anjo da Guarda, um companheiro para toda a vida. Depois você pode adquirir esse livro lá na minha livraria e nas minhas redes sociais, no Rafael Brito, lá no Instagram. Eu traduzi uma oração de um grande santo da igreja, cardeal John Henry Newman. Um grande homem que também amava muito os anjos. E para mim aqui expressa toda a beleza daquilo que o anjo é na nossa vida. Ele escreve uma carta para o seu anjo da guarda no fim da sua vida dizendo assim: meu velho amigo, amigo desde o primeiro momento do sopro da minha vida, meu amigo fiel serás sem me trair até a minha morte. Sempre tivestes perto de mim. O meu Criador te confiou a mim quando apenas a minha alma era formada a este bebê proveniente do pó. Ele era anglicano, ele não era católico. Assim como eu era testemunho de Jeová e foi conduzido também pelo meu anjo. Nem o fervor do coração na oração, nem a fé fortemente formada me deram tutores como São José ou Miguel em sua potência conquistadora. Nem um santo patrono, nem o amor de Maria, o mais caro e melhor, me conhece como tu me conhecias. Porque ele está dizendo, ele ainda era anglicano, ele não conhecia Nossa Senhora. Mas o anjo da guarda dele já o conhecia. Você me levou até a fonte do batismo e a cada ano que se passava, ias murmurando no meu ouvido de criança as primeiras verdades. E quando a adolescência foi ultrapassada e o meu espírito rebelde cedeu, você viu tudo e também tremias comigo, enfrentando aquele que conduz ao inferno. E então, quando a culpa e o juízo me vinham e o terror me dominava, o teu doce sopro apressava a sanar todas as minhas penas. Oh, quem poderá tecer por inteiro todas as tuas fadigas e dificuldades? De você que me colocou o sorriso de Maria e me conduziu aos pés de Pedro. Sempre quando eu rezo ao meu anjo da guarda, eu agradeço a ele de ter me feito católico. Então, te inclinarás sobre a minha cama, na hora da minha morte. E quando as sombras se estenderem sobre mim, tu serás para mim na dúvida e na paciência, e também na tristeza. Um amigo vigilante e zeloso. Meu amigo, meu anjo da guarda. Quando estarei diante do juiz, meu amigo, se serei poupado e conseguir resistir ao purgatório, e meus pecados forem consumidos, meu amigo, irmão da minha alma, quando chegar o dia da minha libertação, então me pegue em teus braços, me leve então em tuas asas à lareira do secreto da eternidade. Amado, querido anjo da guarda. Esse é o anjo da guarda, esse é o grande mistério. Você não está sozinho. E São Miguel e os anjos nessa quaresma querem te ensinar que nesse vale de lágrimas você tem companhia e o céu olha para você. Amém. Meu Deus do céu, não é? Depois desse testemunho que as irmãs estão